Olá, eu sou o Gustavo Gayer e esse é o Mercado Imobiliário em Foco, o podcast da Bento Azevedo. A gente tem o patrocínio da Multiplus, a sua corretora de seguros. E hoje estamos recebendo aqui o Serginho Finger, da Trashin, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pelo convite. É um prazer. Conta pra gente aí como é que tu acabou indo para esse lado de vida sustentável. Bom, não venho dessa área, né? Atuava com programação, desenvolvimento, depois acabei caindo na parte de marketing digital, fui sócio de agência por mais de 10 anos. E a gente participou de um desafio internacional da Adobe, na época, Adobe francesa, que pedia soluções de tecnologia e sustentabilidade. Obviamente, a gente tinha muito mais expertise em tecnologia, mas como era um desafio que dava uma viagem para a França, tudo pago, a gente, não, vamos entender um pouco de sustentabilidade e trazer uma solução. E lá na época a gente tinha 24 horas, é o que hoje a galera chama de hackathon, né? Na época não existia isso. A gente criou um site onde a galera podia trocar o seu resíduo por uma moeda sustentável e essa moeda podia ser utilizada no e-commerce. Era o que a gente sabia fazer. E aquilo foi selecionado para a grande final na França. Só que isso foi em 2012, aí essa ideia ficou lá, a gente viu que tinha um potencial e ficou guardada. Em 2018 surgiu no Instituto Federal aqui de Porto Alegre uma nova oportunidade, que foi uma pré-incubação para startups que tivessem tecnologia e sustentabilidade. E a gente queria entender como é que funcionava esse mundo de startup, essas empresas que crescem e vendem por bilhões, e a gente colocou lá essa ideia para entender como é que era startup. E em poucos meses, ali, 3, 4 meses, a gente já estava operando dentro de condomínios, né, e com uma demanda enorme, então a gente acabou largando a agência e indo trabalhar com resíduos, gestão de resíduos, logística reversa e economia circular. Aí a gente teve que aprender um pouco mais. Legal. Já que tu falou que logo no início tu estava falando, tu já estava trabalhando em condomínio, conta pra gente aí qual foi a primeira empresa que te contratou. Foi a Bento Azevedo, foi quem abriu as portas para a gente, em função de um contato da faculdade, né, um colega, né, da família ali, e a gente falou o que a gente estava fazendo, disse, cara, isso pode ser muito interessante, né, pode agregar valor e resolver alguns problemas que a gente tem, né, nos nossos condomínios, e a gente acabou sendo o piloto ali junto, né, com a imobiliária e abriu as portas aí porque a gente é hoje. É muito Legal. grato. É, hoje a gente tem aí uma sigla que a sigla do momento é o tal do ESG, né? Conta pra gente o que que é isso. Exatamente. Hoje, né, o pessoal fala muito em ESG, vem do inglês, né? E aí significa ambiental, social e governança. Na realidade são as práticas que a gente tem em cada uma dessas verticais. Ambiental, né, muito preocupado com a questão de resíduos, recurso hídrico, energético, né, os recursos naturais e o relacionamento com o meio ambiente. Na parte social, tudo que envolve as pessoas. A gente tem comunidade, colaboradores, fornecedores, né, tudo que a gente, cliente, né, como é que a gente liga com as pessoas. E na parte de governança, que daí parece algo muito distante, mas é a transparência, né, a mensuração de indicadores, resultados, como a gente lida com os investidores, com o caixa da empresa. A gente tem alguns casos, né, que foram recentes. Isso aqui eu sei que fica para a posteridade, mas, né, para quem for buscar os casos das Americanas, caso das vinícolas aqui na Serra Gaúcha, então alguns casos que têm a ver com a transparência e com a garantia do compliance, né, da parte jurídica, financeira, em toda a esfera ali da empresa. Então essas três siglas representam tudo isso, parece muita coisa, mas na prática é o que a gente faz para mitigar os riscos e os impactos que a gente tem ambiental, social e na governança financeira, jurídica, né, no relacionamento que a gente tem com outros parceiros. Certo. E como é que a gente bota isso tudo dentro de um condomínio, administração de condomínio? Geralmente o pessoal está focado ali em resolver o problema dos condôminos. O dia a dia já tem bastante conflito, né? A gente conviveu bastante, convive aí com condomínio. Mas tem sim oportunidades, né? E isso, quando a gente fala em SG, e a gente diz, gestão de risco. Quando tu vai estudar lá na parte de investidores, gestão de risco é rentabilidade lá na ponta, né? Quanto mais tu tem o risco controlado, maior teu potencial de ganho. E isso serve para qualquer empresa, e o condomínio, né, é um CNPJ lá e tem ali os seus parceiros, stakeholders que a gente chama. Então a gente tem a parte ali ambiental, né, recurso hídrico. A gente vê muitos condomínios, né, garantindo a coleta de água da chuva, água cinza, né, esses recursos todos que acabam reduzindo o custo e trazendo ganhos potenciais para o condomínio. E é uma ação ambiental, é o E do ESG. A parte de energia, né, que o pessoal tem trocado por energia solar, né, recursos diferentes, também, né, lâmpadas com sensor, isso é ESG. E a parte de resíduos, que é onde a gente está, né, atuando mais fortemente, onde a gente tem ali um impacto que muitas vezes parece imperceptível, né? O volume que um condomínio gera hoje é muito maior às vezes do que várias empresas.
né? E existem leis também municipais, estaduais e federais que solicitam que o condomínio também tenha essa garantia da destinação adequada dos resíduos. Então, o primeiro passo é a separação correta dos resíduos, e aí a gente tem que falar de educação, a gente tem que falar de sinalização, de estrutura, né? Será que eu tenho a estrutura adequada para armazenar esse resíduo até que venha uma próxima coleta, seja ela pública ou privada? A questão da coleta, a garantia de que esse resíduo está sendo coletado e destinado adequadamente, e os riscos que isso acaba envolvendo muitas vezes, né? Eu tenho o pessoal da limpeza ali que está coletando, às vezes colocar o vidro junto com uma embalagem de papel dá um acidente de trabalho, e aí eu tenho um afastamento de um funcionário, tenho um risco trabalhista, então, de novo, os riscos voltando aqui, né, na parte ambiental. Social, a mesma coisa, os funcionários que trabalham lá estão todos regulamentados, eu estou fazendo o controle, estou fazendo o pagamento certinho, será que a comunidade no entorno do condomínio também está sendo bem assistida pelo condomínio? Será que eu posso fazer alguma ação que melhore e isso pode impactar na segurança dos condôminos? Né? A gente tem uma parceria com a Cirela em São Paulo, onde eles fazem essa gestão de resíduos vinculada com a comunidade no entorno. Então o pessoal pode fazer descarte de resíduo lá, pode ter uma parte de doação de roupas que também é distribuída para a comunidade no entorno. Então dá para, né, conectar essa parte social também e a garantia de que esse resíduo vai chegar numa cooperativa de triagem, de repente, e vai gerar renda lá na ponta. E a parte de governança e a transparência disso. Né? A Trechim, por exemplo, tem relatórios onde o síndico, o administrador, consegue colocar lá, né, todo mês o que foi gerado, o que foi aproveitado, porque aí tu já gera consciência ambiental, se está separando corretamente ou não, e o quanto isso gerou de renda lá na ponta. E aí a gente vê as crianças às vezes olhando e cutucando o pai, olha lá, pai, a gente está, né, gerando renda para alguém, para uma família, são tantas famílias impactadas, gera esse senso de que o resíduo não some quando a gente bota na lixeira na frente do condomínio. Sim. Tem um caminho depois. Hoje eu estava lendo que o Bradesco foi o terceiro banco a ter acho que é Santander e Itaú, se não me engano, tá? Os três hoje tem já uma taxa de financiamento com valor diferenciado para projetos de construções verdes, que chama, né? Que Sim, são sustentáveis, né? Então o mundo tá, que bom, né? Enxergando isso, enxergando as necessidades, e tu falou bem, talvez dentro de um condomínio o embrião disso tudo seja a educação, né? Seja mostrar para as pessoas como é que faz a separação do lixo e tudo mais. E essa parte vocês fazem também? Vocês têm material de apoio para, no caso, condôminos? Sim, a gente vai desde a educação ambiental, né, e aí quando a gente fala de educação é treinamento para a equipe de limpeza, é treinamento para os condôminos, a parte de sinalização, né, identificando as lixeiras, identificando sala de lixo, né, a sala do resíduo, onde tem que descartar. A parte de relatórios mensais faz parte da educação ambiental, né, como eu comentei, e materiais contínuos. A gente tem ali dicas práticas, né? Caixa de pizza, pode ou não pode ser reciclada? Pode, tá? Para quem não sabe, pode. O que a gente não quer é que vá a pizza toda lá, né? A gente quer gordinho, principalmente não. Mas precisa lavar ou não a embalagem de iogurte, né? Isso pode ser reciclado se tiver com o iogurte dentro ou não. Então, esse tipo de coisa a gente vai trazendo dicas práticas que a gente tinha dúvida no nosso dia a dia antes de conhecer o mundo de resíduos e que a gente sabe que o pessoal às vezes descarta inadequadamente por não saber, né? Desconhecimento. Pega uma embalagem reciclada no banheiro e descarta no lixo do banheiro. Aquilo vai direto pro rejeito, não vai passar numa triagem, numa cooperativa. Então, aquilo ali vai ser um desperdício financeiro, inclusive. Então, sim, a gente tem essa parte de educação ambiental, que é muito importante, e eu acho que tocou num ponto que é legal, né? A questão de entender que hoje a galera encara como custo, né? Fazer qualquer ação nisso, vou sinalizar a sala de resíduo. Não é custo, é investimento, porque tu vai reduzir outros custos lá na frente. Talvez o teu investimento inicial seja um pouco maior, mas ao longo do tempo, né, isso vai voltando, retornando, né? Como é a questão de energia, vamos botar painel de energia solar. Vai, no longo prazo, ser mais benéfico, né? Recurso hídrico, como a gente comentou. Então, acho que nesse ponto, os investimentos, só a gente tem que ter mensurado para garantir que esse retorno venha, né, ali na frente. Então, limpeza de fossa, isso acontece, né? E são custos altíssimos que tem, e o pessoal não atrela ao resíduo, mas o azeite jogado, né, no cano, ali na tubulação, acaba impactando lá na outra ponta. Outra dúvida, para essa ação toda que é feita no prédio e tal, tem muitos prédios antigos que muitas vezes não estão prontos até para ter
local de coleta adequado e tudo mais, né? Um dos serviços que a gente, como administradora de condomínio, oferece para as construtoras no momento da criação de um novo projeto, hoje mostrar, olha, né, de acordo com o nosso conhecimento e tudo mais, o melhor local é aqui para a coleta, para a posição da guarita, para tudo, né? Então a gente passa o nosso conhecimento. E em prédios mais antigos, assim, quais são os desafios para se tornarem mais verdes, né? Sim, a gente tem esse retrofit aí que a gente tem que fazer, né? É um desafio, mas só pegando esse gancho, a gente já passou por duas situações em prédios relativamente novos, né? Onde a sala do lixo não tinha nenhuma contenção de incêndio, e aí um condômino descartou uma embalagem de papel com uma bituca de cigarro dentro e tocou fogo na sala toda, sorte que os carros da frente não estavam lá. Então, primeiro ponto, né? Ninguém se preocupa com a sala de resíduo que vai pegar fogo. E, pô, é um grande potencial inflamável. E outro, a sala de resíduo no terceiro andar da garagem. Um prédio com 1.252 unidades. Né? A gente tirava 35 toneladas por mês de resíduo. E aí uma coleta fica totalmente inviabilizada, né? Tem que descer 3 andares com os containers arrastando. O pessoal não se dá conta do tempo que a equipe de limpeza vai ter para descer e fazer essa transição. Então, até os prédios novos é muito importante que tenha esse apoio, né, de alguém que tenha expertise, conhecimento de como funciona uma operação de condomínio para trazer todos, né, os gargalos aí que podem ter só no posicionamento. Nos prédios antigos, aí voltando para a pergunta, o que a gente tem como base lá na Trashin? Aliar a operação à necessidade de cada condomínio ou de cada empresa. Então, se o condomínio ele não tem uma estrutura muito grande de armazenamento, a gente vai ter que aumentar o número de coleta. Talvez tenha um custo um pouco diferente. Mas a gente também procura ajustar espaços. Às vezes, o cara tem um espaço que está lá sendo ocupado por outro tipo de material, mas que poderia ter um armazenamento de reciclável por um tempo maior. Então, a gente tinha condomínios que tinham pouco espaço e a gente armazenou o reciclável para fazer coletas a cada 15 dias. Porque o reciclável ele não tinha tanto impacto em odor, em bicho, sim, nada disso. E o orgânico, sim, a gente aumentava a coleta. E aí o espaço do armazenamento do orgânico era menor e a gente podia fazer isso. Então, essas adaptações a gente consegue fazer dependendo, né, da estrutura. Mas sim, talvez eu tenha que aumentar o número de coletas e aí talvez o poder público não consiga suprir isso. Por isso que, né, a gente diz, não, eu consigo ajustar a necessidade. Outro ponto, às vezes o zelador sai 3 da tarde e o lixo vai para a rua às 6. Né, só passa o caminhão às 6. Aí o cara bota às 3 da tarde, vem catador, vem animal, vem tudo, fica sujo ali. Tem o risco de tomar uma multa por descarte inadequado. Então são coisas que a gente tem que adaptar e às vezes o síndico ali, o condomínio não se dá conta de que tem esses riscos também lá na ponta. Mas dá para fazer, tá? Não é impossível, não, a gente já fez. E hoje vocês, no caso de condomínio, coletam só o reciclável ou não? Coletam tudo? A gente atende a necessidade do condomínio. Então, eles têm condomínio que nos contrata só para reciclável, tem condomínio que contrata para reciclável e rejeito, tem condomínio que nos contrata para fazer a compostagem do resíduo orgânico. Então, já são condomínios que sabem separar melhor as frações de resíduo, sim, que a gente chama. E aí, claro, cada um deles tem um custo um pouco mais elevado e isso depende da capacidade do condomínio. Mas a gente tem toda essa estrutura hoje para atender e tem os 3 tipos de condomínio. Certo. E, bom, vocês foram lá, recolheram, o que acontece depois com o lixo, né? E aí é o que a gente fala, né? Que às vezes o cara bota o lixo e acha que sumiu. A gente tem hoje, né, parcerias em todo o Brasil, a gente atua em todo o Brasil hoje. A gente tem parceria com cooperativas, são mais de 200 na nossa base, 120 operando de forma recorrente. Então a gente tem projetos recorrentes com essas cooperativas. O reciclável a gente sempre prioriza cooperativas, porque é onde tem um impacto social que o resíduo pode gerar na sua família de catadores. Então a gente faz essa destinação adequada, porque isso gera renda com a comercialização dos materiais e também com outros projetos que a gente acaba vinculando, né, com logística reversa, com algumas grandes marcas que pagam para ter acesso a esse resíduo ou a essa informação. O rejeito, a gente faz a destinação correta, seja ele aterro, seja resíduo perigoso, construção civil, né, a gente consegue destinar também, e a gente comprova, né, com documentos, com toda a rastreabilidade. A gente tem um sistema onde todos os dados de coleta vão para esse sistema, depois diz até onde foi, até o destino final, né, desse material. E isso a gente repassa para o condomínio, em forma de relatório e acesso no sistema. O condomínio consegue entrar e ver, né, dia a dia ali o que está acontecendo com o seu resíduo. E depois a gente traz esse relatório para os condôminos, né, de forma física, muitas vezes no elevador, no hall de entrada, para que ele tenha essa consciência do impacto, o aproveitamento. Estou aproveitando só 50%, é porque estou misturando muito resíduo, é porque eu não estou destinando corretamente, né, e a gente começa a trabalhar nessas ações,
e a educação é direcionada conforme esse relatório de desempenho. Tá, e aí depois que, por exemplo, chega nessa cooperativa na verdade, o grande barato da história toda é que, além de tudo, tu está fazendo uma ação social, né? Tu está ajudando as pessoas, né? Perfeito. Até o que acontece dentro da cooperativa, né? Acabei não explorando isso. Dentro da cooperativa, esse resíduo chega, no caso da Trashin, todo misturado ali, o reciclável, é feita uma triagem, que a gente chama, então separa o que é plástico, o que é papel, o que é metal, e aí os tipos de plástico, são mais de 20 tipos de plástico, né? E eles são separados por tipo. No nosso relatório, quando o cliente entra, ele consegue ver o tipo de plástico. E aí ele vê se é garrafa PET, se é verde ou transparente, tudo isso a gente tem lá. E esse resíduo depois ele é comercializado com a indústria de reciclagem. Então a gente conecta com o reciclador lá na ponta para agregar valor para essa cooperativa. Então a Trashin também é o elo entre indústria e cooperativa, que muitas vezes não existe, para aumentar valor, para conseguir destinar em maior volume, né? A gente conecta várias cooperativas para comercializar todas elas juntas. Então a gente trabalha nessa ponta também e isso gera receita para a cooperativa. Hoje a maior parte da receita das cooperativas vem da venda dos materiais recicláveis. E a Trashin, nesse ponto, não entra com né, um percentual da venda do resíduo. Não, o resíduo é todo convertido para as cooperativas. O que a gente ganha é na gestão de serviço, né, para o gerador, e também nesses projetos de logística reversa, com a recicladora, com os fabricantes, né, de produtos e embalagens, que são obrigados a fazer isso, e a gente se remunera dessa forma. Então, tem também uma parte que volta pro mercado, digamos assim. Volta para a indústria, né? Esse material todo que a gente consegue reaproveitar, que a gente coloca lá como reciclável, né, e que vai ser reciclado, ele volta para a indústria para se transformar em novos produtos. O que a galera acha que uma garrafa PET, às vezes vai ser garrafa PET de novo, não, nem sempre. Né? Tem 2 ciclos que a gente chama, isso tudo que a gente está falando é economia circular, né? O material voltando para o ciclo produtivo. Tem o ciclo fechado, que sim, eu produzi uma panela, o metal volta para ser panela de novo. Esse é o ciclo fechado. O outro é, o metal que eu coletei aqui vai virar o carro depois em outra indústria. Esse é o ciclo aberto. E a gente conecta essas duas frentes também. Então, às vezes, um resíduo, né, eu pegar o caso da Havaianas, que é nosso cliente, a borracha que a gente coleta do chinelo pós-consumo, ela vira manta para yoga, vira mobiliário, né, vários fins ali, que não tem nada a ver com a Havaianas, né, mas está dentro da cadeia de logística reversa, que a Havaianas ajudou a desenvolver, né, e até hoje estimula para que isso funcione. E hoje, o que tu acha que é o grande desafio ambiental, assim? É realmente a conscientização das pessoas ainda? Isso já melhorou bastante desde que vocês começaram? Acho que tem um pouco não, né? Tem muito da questão de conscientização, da questão de educação ambiental, isso é cultural, a gente vê, né, nos países que são referência, a gente vê que isso é muito mais avançado, o trabalho nas escolas de base, sim, mas não é só educação, né? Eu vejo que às vezes o pessoal coloca o peso todo no colo da educação ambiental. E não é. A gente tem pessoas, às vezes, muito bem educadas, mas que tu vai sair não tem nem as 2 lixeiras para tu separar o resíduo. Então a gente tem aí infraestrutura que a gente precisa trabalhar, né? Pô, Porto Alegre é um caso, tu passeia nas ruas, tem os containers para rejeito, mas o reciclável não. Tá, e onde é que eu boto o reciclável? Né? E já tiveram tentativas e tal, enfim, mas a gente tem que resolver a questão de infraestrutura, de coleta, né, problema logístico no Brasil é enorme. Então, como é que eu tiro o resíduo do interior de uma cidade de Minas Gerais e levo para ser transformado em São Paulo? Às vezes não dá, e o custo logístico não paga a conta. E a questão de soluções técnicas para transformar os materiais. Então, a gente tem o famoso, né, quem conhece o setor de resíduos, o BOPP, que é um polipropileno diferente um pouco ali, que é o de salgadinho, de bolacha recheada, aquele que tu aperta e faz barulho. Aquele ali, a indústria de reciclagem para ele quase inexiste. Então são poucas alternativas que a gente tem. Existem algumas sendo testadas, desenvolvidas, sim, mas falta uma alternativa em grande volume para né, receber esse material em grande volume como ele é colocado no mercado. Então é isso, infraestrutura, logística e soluções técnicas para reaproveitamento de resíduos, junto com a educação ambiental, são os 4 gargalos aí, todos eles bem grandes para a gente resolver. Eu acho que no caso específico dos condomínios, é interessante o papel do síndico nisso, né? O síndico mostrar opções como essa e voltando lá, usando o material de vocês para ensinar a fazer a separação, né? Perfeito. A gente tem lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos a corresponsabilidade. Então, a responsabilidade não é só do poder público, não é só da empresa, não é só do cidadão, mas ela é de todo mundo.
Então eu também tenho como cidadão a minha responsabilidade. Então às vezes, mas eu já pago a taxa de lixo, tá? Mas a taxa de lixo às vezes é para limpar mais a parte urbana ali de limpeza urbana do que a coleta de lixo. Ela não cobre essa logística. E talvez esse resíduo não chegue onde tem que chegar. Então talvez eu tenha que desembolsar um pouco para ter essa segurança, essa garantia, né, e fazer a minha parte como cidadão. Então sim, o síndico tem esse papel incentivador e de mostrar os resultados. Né? E a gente, quando vai comercializar com condomínio, a gente mostra quais são os benefícios. Pô, hoje eu tenho mapeado que 1/4 do tempo de um funcionário de limpeza é limpando container, é recolhendo saco de lixo, é um risco de acidente de trabalho, né? A questão da limpeza das fossas que eu comentei. Se a gente tem lá um local dedicado para armazenar óleo de cozinha, vai reduzir o fluxo de limpeza, né, das tubulações. Então, a destinação do resíduo, o pessoal não sabe, mas em várias cidades do país hoje já tem a lei do grande gerador e a lei de coleta seletiva. Então, se tu colocar o resíduo misturado em horário diferente, tu pode tomar multa. Né? Hoje a gente não tem a fiscalização adequada, mas se tivesse, muita gente ia tomar multa. Então, tem condomínios que tomam multa e nos procuram depois. Então, eu acho que faz parte um pouco da conscientização e também da consciência dos benefícios e dos riscos que isso tem envolvido. E existem condomínios, quando a gente pensa assim, numa grande quantidade de resíduos e tudo mais, a gente pensa em condomínios enormes, né? Tu estava me falando aqui agora que vai pegar um gigante aí, né? Mas existem também prédios pequenos que fazem esse tipo de serviço com vocês? Sim, a gente tem condomínios aí de 50 a mais de 1.000 unidades. Né? E nesse público, claro, que tem soluções diferentes. É isso, os condomínios menores talvez precisem de uma frequência menor de coleta, a sinalização é muito mais né, enxuta, mas a gente consegue fazer e dar toda essa destinação do resíduo adequado, e o mesmo relatório serve para todos. Então a operação vai ser a mesma, talvez mude a frequência, o fluxo, o volume, mas a gente consegue adaptar para os dois e tem sim condomínios, né, e aí o pessoal talvez mais consciente, ou talvez que já foi penalizado, né, que acaba nos procurando. Mas hoje é até uma tendência nacional que cada vez mais condomínios se proponham a isso e que as próprias incorporadoras, né, as construtoras, já pensem nisso a longo prazo. Né? Então a gente já tem feito trabalho onde a gente começa desde do planejamento da sala de resíduo lá no planejamento da incorporação até depois a execução no primeiro ano ali, que a incorporadora ainda é responsável, e isso passa depois para o síndico, né, que vai administrar. Eu acho importante ajustar os projetos cada vez mais para soluções sustentáveis, né? E conta um pouco aí da Trechin, então, planos futuros, qual é a ideia? Tu já disse que está no Brasil todo. Sim, a gente, em 2023, a gente está com 5 anos de vida. A gente começou, quando começou foi em 2018, a gente estava fazendo piloto, formalizou a empresa no final de 2018. Começou, né, de forma mais tímida ali, e hoje a gente atende o Brasil todo. Ano passado foi esse ano de consolidação, de chegar em todos os estados. A gente começou a atender muito mais empresas, muito mais fabricantes, né, o setor corporativo. Não deixou de atender condomínios, porque a gente acha que é um player bem interessante, conectando aí todas essas pontas, né? Então hoje Até porque hoje o condômino tem uma empresa e... Exato, né? E aí a gente está lá até como marca, né, para fazer essa conexão. Então a gente entende que sim, faz sentido, e às vezes a gente até traz redução de custo para fazer essa operação, conseguindo patrocínio de algumas marcas que têm interesse nesse resíduo, como eu comentei. Hoje a Trechin tem esse foco até internacionalizar, então a gente quer ser a referência em economia circular na América Latina até 2026, essa é a nossa visão. A nossa missão é trazer soluções inovadoras e tecnológicas para essa economia circular, então a gente está aprofundando cada vez mais nos territórios agora. A gente chegou em todos os estados, estamos geralmente nas regiões metropolitanas, que a gente quer levar isso para o interior. Hoje, para se ter ideia, 80% dos municípios do Brasil não tem nenhum tipo de ação de coleta seletiva, então eles nem separam o resíduo, não tem aterro, não tem nada, é tudo, né, não tem aterro separado, é tudo realmente aterrado, misturado, e a gente está botando muito dinheiro fora. Então a gente está aí com essa estratégia estruturante para resolver a gestão de resíduos, e aí conectando com essa indústria que vai necessitar cada vez mais material pós-consumo para usar nos seus produtos e embalagens. Voltando agora aos condomínios, né? Às vezes a pessoa não pensa no custo que vai ter pela contratação da empresa e tudo mais, e se fala muito numa economia futura, né? Mas a pessoa
enxerga que para isso teria que receber alguma coisa, mas não pensa que na verdade está deixando de gastar, né? Isso que cabe ao síndico e aos condôminos passarem, que na verdade é uma solução, principalmente por um mundo melhor, né? Exatamente, a gente tem que pensar nas gerações futuras, né? A gente está, justamente quando se fala muito em ESG hoje, né, de transição, o pessoal até parou de usar um pouco o ESG, porque tem muito questão do greenwash, né? Às vezes a galera acaba usando o ESG para, né, se fazer de verde aí, né, e conseguir valor com isso. Mas sim, a gente tem aí, né, recursos que a gente está explorando e que estão se perdendo, né, que a gente pode reutilizar. Então esse foco na economia global e também na sua, né, própria economia do condomínio, porque como eu comentei, às vezes o pessoal nos procura depois de ter tomado uma multa, né, depois do risco já ter sido efetuado lá na frente. Então a gente quer mitigar tudo isso. Não, isso um exemplo até bem mais simples e pequeno, né? A questão da caixa de gordura, né? Exato. Isso, se a gente for mensurar no detalhe, a gente tem estudos e artigos científicos hoje que comprovam que condomínios próximos a focos de resíduo perdem 30%, 40% de valor de mercado. Né? Então, pô, se eu não faço a minha gestão de resíduos adequada, se eu descarto inadequadamente, ou se tem uma comunidade no entorno que vai se prover daquele recurso para extrair sua renda, mas vai depositar num foco de lixo bem próximo do meu condomínio, o que isso pode impactar? 30%, 40% do meu patrimônio sendo desvalorizado ali na frente. Né? Isso o pessoal não conecta às vezes. Né? A questão de mobilidade, pô, minha rua vive alagada, sim, né? A gestão de resíduos da rua é inadequada, o bueiro está sempre, né, entupido. Então, várias coisas, saúde, a questão dos riscos de acidente de trabalho que a gente comentou, né, são vários pontos ali que tem já artigos, né, vastos aí sendo estudados em função desses riscos dentro de condomínio, que é uma empresa. É que o pessoal acaba não encarando como uma empresa. Sim. Né? E aí aqui a gente está justamente falando isso, né? Como é que a gente faz a gestão dessa grande empresa que é um condomínio. E na parte de condomínios comerciais também tem essa grande demanda de me faltou a palavra agora. Gestão de resíduos. Gestão de resíduos da divisão, né? Sim, a gente tem... Hoje, prédios comerciais até são em maior número dentro da nossa carteira de clientes do que condomínios residenciais. Por quê? Porque condomínios comerciais já têm obrigação em lei, essa lei do grande gerador, de fazer a destinação adequada de forma privada, não usando o poder público. Então ele não pode colocar, ele é multado, então ele tem ali um limite. Em Porto Alegre, até 300 litros, São Paulo, se não me engano, é o mesmo volume. Até 300 litros ele pode colocar disponibilizar para coleta pública, acima disso não. Então ele é obrigado a ter um gestor de resíduos privado. E aí a gente atende hoje prédios comerciais ali que tem grandes empresas, Red Bull, iFood, Safra, mas também prédios comerciais de escritórios, né, pequenos, contabilidade. A gente chega a atender o escritório dentro de um prédio, né, escritório de contabilidade dentro de um prédio, porque o escritório tem a consciência e usa isso a seu favor. Então ele usa ali o storytelling, o marketing para contar, ó, a gente é um escritório responsável, a gente tem aqui a sustentabilidade e eu tenho o relatório para comprovar isso. Né, eu tenho os indicadores para mostrar que funciona. E é uma coisa que às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Acham que o que gera lixo mesmo é em casa, porque cozinha, porque isso, porque aquilo, mas na verdade, muitas vezes o maior tempo do dia tu passa no escritório e o tempo que tu passa em casa tu passa dormindo, né? Exatamente. Então tu acaba realmente gerando mais resíduo no teu escritório do que em casa, né? E vocês têm um negócio que eu acho muito legal, que a gente também falou antes aqui, que é aquela página de acompanhamento, né? Então, por exemplo, tu tem lá um condomínio e tu vai ver cada semana, enfim, né, o quanto que o condomínio gerou e conseguiu aproveitar. E principalmente também ajudou terceiros, né? Exato. Isso tu tem para todos os clientes. Todos os clientes, independente do tamanho, isso é padrão para a gente, né? A gente tem um sistema e, obviamente, esses dados são valor para a gente quando a gente vai negociar também com a indústria recicladora e tudo mais. Então, a gente quer esses dados por isso. Mas, para o condomínio em termos de educação ambiental, a gente tem, né, porque isso dá detalhe e ele consegue mensurar o quanto uma garrafa PET impacta na renda, quanto um papel impacta na renda, né, e o quanto a mistura de algum material ou algum resíduo orgânico inviabiliza isso. Né, e a renda social hoje a gente sabe que é o que mais engaja o pessoal. Né, entender que um condomínio consegue gerar sozinho 200, 300 reais para uma cooperativa, acaba gerando mais engajamento, né, e mais vínculo
do que eu estou fazendo como cidadão e o que está impactando na minha comunidade. E aí a gente pega ali o valor que as pessoas acham que o resíduo tem, nem sempre é o que tem lá na ponta. Então, a cooperativa vai receber meu resíduo, vão ficar milionário. Não, hoje realidade dos catadores, aí fica entre 500 e 600 reais por mês em cooperativas que têm um volume grande de resíduo chegando. Né? Então, cada resíduo importa lá, assim, e quanto melhor destinado, facilita o trabalho da triagem, facilita a comercialização também. E hoje um grande desafio ainda é essa mistura dos resíduos? Sim, sim. E aí o pessoal até pergunta por que a gente faz o reciclável todo junto, né? E não separa papel, plástico, metal. Primeiro porque são muitos materiais, de qualquer forma a gente ia ter que fazer uma outra triagem. O que impacta na separação é o resíduo orgânico ali, ou o rejeito, né? O rejeito que a gente chama é o de banheiro, é algum material contaminado, né? Com sangue, com alguma coisa, que inviabiliza a reciclagem depois. Então, o orgânico, junto com o papel, ele vai, né, deixar o papel mais úmido e eu não vou conseguir reciclar ele. Ele vai sujar uma embalagem que vai ficar na cooperativa 3, 4 dias para ser triado. E aí vai trazer bicho, vai trazer vetor, vai trazer doença para um ambiente onde, na verdade, eles só queriam separar o material e comercializar. E isso inviabiliza. Se o pessoal pega uma embalagem que está muito suja, eles não vão ficar se limpando por causa de 10 centavos, 20 centavos. Sim. Eles vão descartar como rejeito. Né? Então, essa mistura é aí que acaba impactando. E aí a questão que a gente fala, precisa lavar ou não a embalagem, né? De suco, Tetra Pak. Não precisa, vai conseguir ser reciclado. Agora, se tiver esse resíduo ali dentro ainda, se eu não esvaziar direito, se eu não passar um guardanapo depois de ter utilizado, vai ficar lá, né, trazendo tudo isso que eu comentei. Então, é um problema na operação de pessoas que vão lidar com o meu resíduo. E aí a gente vê de tudo, vê resíduo perigoso, seringa, máscara, né? Na época de pandemia a gente viu muito chegando, o pessoal, né, que acaba usando insulina também, chega muita ponteira lá. E aí, pô, o pessoal tá ali com EPI, às vezes, né, sem a qualidade necessária, ou até sem EPI, porque não tem recurso para isso, Claro. se expondo a um risco, né, porque a gente destinou errado. Então, mais uma vez, passa pela educação ambiental, né? Que acho que é o grande fator a ser buscado nos próximos anos, né? Perfeito. Isso vai trazer uma consciência e a gente vai ajudar a buscar soluções, né, para aqueles outros gargalos que eu comentei. Sim. E nosso tempo já está indo. Queria agradecer a tua presença aqui, com satisfação que a gente te recebe e fomos um dos primeiros, né? E recado final aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite, né? Quando eu recebi o convite, fiquei muito lisonjeado, porque é isso, né? Passa uma história na cabeça. Hoje a Trechin, né, tá aí como referência no setor de startups, trabalhando com ESG, com sustentabilidade, e a gente precisa de oportunidades lá no início, quando está empreendendo. O primeiro condomínio foi o meu, que eu falei com a síndica, e o segundo, terceiro, quarto, né, veio da Bento Azevedo, que nos chamou ali para participar junto nessa gestão qualificada dos condomínios. Então, agradeço muito. Fazendo trabalho aqui, porque senão o marketing puxa a orelha depois, né? Quem quiser saber um pouco mais, trechin.com.br, @trechin_oficial nas redes, LinkedIn, Instagram. A gente tem muito conteúdo também sobre gestão de resíduos. Isso é muito importante. Educação ambiental lá, né? Tem muito conteúdo, guias de como fazer, né? Totalmente aberto, e a gente está super à disposição também para conversar e mudar de vez aí o cenário de gestão de resíduos no país. Então, fico à disposição também quando precisar, a gente está aberto aí para o convite para vir aqui falar novamente. Tá legal. Até a próxima. Olá, eu sou o Gustavo Gayer e esse é o Mercado Imobiliário